nasceu numa realidade de dificuldade económica a exigir de todos novas formas de ação. A Cáritas sentiu-se chamada a estar presente para dar uma nova resposta a uma nova realidade social. É assim que nasce o que hoje se conhece como o Programa de Formação Mais Próximo. Surge em 2011 e surge num contexto de crise. A Cáritas começa a pensar a ideia de uma resposta prática para tudo isto. E é neste turbilhão que a Cáritas precisa de planear a intervenção. A Cáritas é chamada a providenciar para que cada comunidade cristã assuma essa responsabilidade como primeiro agente do testemunho da caridade no meio da sociedade, e para operacionalizar esse testemunho deve brotar da comunidade um grupo de pessoas que, devidamente capacitadas, devidamente organizadas, assumam a ação mais direta, mais específica deste testemunho. Tendo a ação social como missão primordial, a Cáritas, braço da Igreja para a Ação Social, tem consciência das suas responsabilidades e da exigência do momento que se vive. A estrutura nacional, envolvendo todas as suas Cáritas diocesanas, está consciente de que este é o momento de agir de uma forma não apenas reativa, mas capaz de ser para a Igreja e para as comunidades paroquiais um momento de transformação. É, aliás, pelo envolvimento das paróquias e dos grupos de ação social que passa a concretização desta missão. Era para nós bastante claro que muitas comunidades cristãs, para já não falar do público em geral, mas mais grave que isso eram as comunidades cristãs, não saberem os fundamentos desta presença da Igreja no campo social. A ideia foi criar um processo de formação para formadores das dioceses, e era com a formação desses formadores em cada diocese que depois faria o processo de desmultiplicação junto das comunidades. Caritas è ormai una grande confederazione, riconosciuta ampiamente anche nel mondo per le sue realizzazioni. Caritas è Chiesa in moltissime parti del mondo e deve trovare ancora più diffusione anche nelle diverse parrocchie e comunità per rinnovare quanto è avvenuto nei primi tempi della Chiesa. Nós pensámos que, numa lógica de corresponsabilidade, subsidiariedade, que haveria que ser feito um trabalho ao nível de cada diocese. Cada diocese teria que dinamizar este processo no seu território, junto das suas comunidades, porque, mais do que ninguém, eles conhecem a sua realidade, conhecem o seu contexto, e só eles, não nós, Cáritas Portuguesa, não nós, este grupo de reflexão, sabia como deveria intervir. Constituída uma equipa de coordenação nacional e de coordenadores locais em diferentes dioceses, o programa viu nos últimos anos impulsionado o seu dinamismo, fruto da parceria com o projeto Dar e Receber. O projeto Dar e Receber resulta de uma parceria entre a Cáritas Portuguesa e a Entreajuda, e tem como ponto de partida essencial o portal online Dar e Receber, que permite, enfim, a troca de bens e tempo. Portanto, bens que podem ser doados e de que instituições necessitem, e de tempo que tenhamos para dar no voluntariado. Este projeto inicialmente foi lançado em 5 dioceses piloto e mais tarde alargado a mais 4 dioceses, portanto num total de 9 em 20 dioceses em Portugal. Foi um projeto que permitiu à Cáritas Portuguesa levar mais longe o seu programa mais próximo. Foi, no fundo, um veículo para chegar aos grupos paroquiais de ação social, os nossos destinatários finais. O mais próximo e o Dar e Receber acabam por permitir também que se leve de uma forma ainda mais efetiva ao terreno a principal missão da Cáritas, que é a ação social no terreno. A primeira realidade que nós vamos encontrar na Diocese de Bragança Miranda, quando eu cheguei, no início do mais próximo, era uma Cáritas diocesana muito fechada em si, mesmo só recorrendo à sua principal função,
principal, pensando eles, que é a IPSS e não é, tinha que ser mais. A ideia que passava era que a Caritas estava muito longe e que não ia lá há muito tempo, os grupos estavam muito envelhecidos também e não havia uma relação de proximidade. As pessoas que nos acolhem sentem a presença da Caritas, sentem o apoio da Caritas. O Mais Próximo tem tido muita importância na nossa diocese, conseguiu abrir as portas da Caritas diocesana a todas as paróquias. Os aspectos mais significativos, acho que é a formação em si, o formar os agentes paroquiais, neste caso dos núcleos de paróquia. Módulos formativos com o apoio da Caritas Nacional, que nos permite uma dinâmica que de outra maneira não chegávamos aos grupos paroquiais. Nós temos boa documentação, temos bons suportes e isso ajuda, cativa. E ajuda que, de facto, as pessoas se possam abrir nas suas dificuldades, colocar as suas dúvidas e os laços ficam. O Mais Próximo é uma forma de nós conseguirmos saber mais, ir mais além. Ajudar os grupos a encontrarem aqui uma fonte de recursos para a prática da sua ação no seu dia-a-dia, no seu trabalho de voluntariado, mas também este esforço neste trabalho das competências. Os aspectos mais significativos foi realmente a criação de novos grupos paroquiais, não é? Eu acho que este aqui é de salutar e é aquilo que nos enche de orgulho, não é? Quer dizer, que são filhos do Mais Próximo, 4 novos grupos. Novos grupos paroquiais de ação social, com alguma base, com alguma fundamentação e não só apenas porque nós, como igreja, temos também este dever e somos chamados a isto. Permite-nos estar muito em contacto direto com os grupos de ação social e, ao mesmo tempo, dar resposta a aspectos de carência que existiam, tanto no aspecto organizativo como formativo a nível mesmo eclesial. O projeto Mais Próximo está a ser conhecido em toda a Diocese, primeiro porque o Sr. Bispo, em todas as reuniões dos arciprestados, anuncia e fala do projeto. Depois porque temos na equipa, que é uma sorte, o Vigário-Geral da Diocese, que vai anunciando e picando os colegas. As vantagens e potencialidades do programa são evidentes, mas as dificuldades não deixam por isso o horizonte dos muitos que nele estão envolvidos. Algumas relacionadas com as características da própria diocese, dificuldades sociais e outras mais constrangedoras relacionadas com a definição de prioridades dentro da própria Igreja. Encontramos nas dioceses uma dificuldade enorme que era a falta de pessoas que na própria diocese pudesse fazer um processo de animação junto das comunidades. A principal dificuldade é a parte de recursos humanos. Há muito pouquinha gente, grupos poucos ou nenhuns, alguns muito fechados. E há alguma resistência em alguns grupos a receber informação e a entender a formação como um processo contínuo de aprendizagem ao longo da vida e como, no fundo, esta aquisição e renovação de competências. Se o grupo de ação social conseguir congregar pessoas de todos os movimentos da paróquia, torna-se mais enriquecedor para a paróquia porque eles acabam por ser elementos sinalizadores de situações de pobreza que podem existir na comunidade. É um projeto que tem que ser contínuo, também um dos grandes, que pode vir mesmo a ser um dos grandes constrangimentos, ou já é, digamos, é realmente alguns parcos não darem a devida importância à ação social da paróquia. Portanto, era uma formação que talvez fosse boa também ser feita a eles mesmos. Existe sempre a necessidade de um maior envolvimento por parte dos responsáveis paroquiais, a importância de um impulso maior, de que se reconheça também a importância da vivência sociocaritativa como uma verdadeira parte da vivência em igreja. Ainda há muita confusão entre os objetivos, entre os centros sociais pastorais e os grupos de ação social pastoral, porque todos são precisos, mas são cada um com objetivos e públicos-alvos totalmente diferentes. A pouca relação que se verifica muitas vezes entre a Caritas, instituição, e infelizmente a própria Igreja,
Acho que terá sido talvez a maior dificuldade que se encontrou. Por isso nós estamos a sugerir que essa divulgação junto do Episcopado que as direções das Cáritas façam esse reforço dessa chamada de atenção para a importância que pode ter a implementação deste projeto no terreno. Ultimamente temos feito alguns folhetos entregues diretamente aos párocos, depois a seguir enviamos uma carta, depois a seguir fazemos um telefonema e as coisas têm estado a funcionar. Embora os próprios Papas e os nossos bispos em Portugal digam de maneira muito clara que é importantíssimo, no fundo, todo o trabalho pastoral social seja feito em colaboração com os pastores, portanto, não só com o bispo da diocese, mas com os seus sacerdotes, com cada pároco, essa realidade nem sempre se verifica. Porque tem tanto que fazer e era uma dificuldade e falar numa coisinha mais, numa formação mais, era uma dificuldade. E então a gente dizia, olha, está tudo feito, nós estamos uma equipa que quer trabalhar, que se quer dar, é só abrir-nos as portas, a gente vai. A diocese é muito grande, são grandes deslocações. Que implicam, de facto, na parte do grupo formador, uma grande disponibilidade. A nível geográfico, por ser 9 ilhas, nós temos uma dificuldade de estar presente em loco nas 9 ilhas. A existência de uma equipa de coordenação nacional permite centralizar esforços, aproveitar sinergias, pôr as dioceses em contacto entre elas. Portanto, a existência desta equipa de coordenação nacional na Cáritas Portuguesa permitiu aprofundar, melhorar a rede de Cáritas. Temos uma população muito envelhecida e sendo um trabalho de voluntariado, acima de tudo, a maior parte das pessoas, dos voluntários, estão muito envelhecidos. Temos dificuldade em encontrar pessoas e os senhores párocos também às vezes têm dificuldades em indicar-nos essas pessoas para a formação. Conseguimos encontrar paróquias com 10 ou 12 idosos que já eles próprios não se sentem capazes para ser ativos no mais próximo. As dificuldades não podem travar este programa e, por isso, a Cáritas Portuguesa continua o seu trabalho, também já reconhecido pela Conferência Episcopal Portuguesa. Saber por onde caminhar é o passo que se segue, na certeza de que o envolvimento de todos é condição obrigatória. É uma alegria continuar nesta dinâmica de animação da ação social e caritativa da Igreja, porque parece que encontrarmos a estratégia acertada, encontramos os conteúdos neste momento mais necessários, embora estejamos numa dinâmica de não nos fixarmos aqui e irmos sempre evoluindo nesses conteúdos e por isso irão aparecer mais temas de formação e sobretudo anima-nos muito o acolhimento que este programa teve por parte daqueles que presidem a caridade, que são os nossos bispos. Por tudo isto, o futuro é de grande expectativa e dá lugar a sonhos. Espero que a Diocese de Bragança não termine por aqui, no 30 de junho, mas que continue. Foi lançada a semente comigo nestes 6 meses até agora, há de continuar, se Deus quiser. Que este trabalho possa ser acompanhado, não fique por um despertar e depois, se não for alimentado, que possa perder-se, não queremos de forma alguma isso. Gostaria de ver realmente um certo rejuvenescimento dos grupos sociais das paróquias. O meu desejo e a minha vontade era ter toda a Arquidiocese de Évora coberta com polos de ação social para estarem ligados à Caritas Diocesana e que nós tivéssemos o técnico em articulação com esses voluntários para poder dar resposta a toda a cobertura da Arquidiocese. O grande objetivo é que esta vivência da caridade seja para todos na Arquidiocese, que a Arquidiocese realmente tenha uma resposta bastante estruturada e que conte sempre com a Cáritas para esse trabalho. Eu gostava de ver, era o mais próximo implementado em toda a Diocese, sobretudo isso. E ao mesmo tempo perceber que o mais próximo foi de facto
a formação que levou ou que renovou toda a identidade da Cáritas, renovou toda a sua espiritualidade. Gostava que fosse a ferramenta necessária para a renovação da Igreja, porque a Igreja não pode viver só da parte celebrativa e da parte profética, há muita necessidade de caridade. Eu tenho um sonho que seria poder, se calhar com outros colegas também que são formadores nestas áreas, poder dar estas formações aos membros das nossas direções, das nossas Cáritas, e dar também esta formação, por que não, aos sacerdotes no seminário, na Faculdade de Teologia, em dias abertos. Acho que seria uma mais-valia importantíssima para o futuro e para a construção da nossa Igreja enquanto tal. O programa Mais Próximo está agora numa nova etapa. Ele promove o fortalecimento da Rede Nacional da Cáritas e responde àquela que é a identidade e a estratégia da atividade da Cáritas, a animação social das comunidades paroquiais. É porque acreditamos que cada paróquia deve cuidar dos seus pobres, tal como disse Padre Américo, que continuamos a trabalhar, levando o sonho cada vez mais longe para poder estar cada vez mais próximo.